Sem dúvida nenhuma, é muito bom estar na companhia de vocês nesta noite de segunda-feira. Quero agradecer inicialmente a Eliana pelo convite e, através dela, agradecer a todos os trabalhadores e frequentadores da casa. Tão somente um relato bastaria para que reconhecêssemos nela, neste espírito, todas as recomendações de Jesus para que nós pudéssemos conquistar a evolução do nosso espírito no rumo certo. Tamanha envergadura moral deste espírito, Isabel de Aragão, a rainha médium, a rainha santa. Segundo o amigo estudioso da doutrina espírita, estudioso do espiritismo, vamos ter notícias novamente deste espírito no livro Nosso Lar, citado há pouco pela nossa amiga nos vossos estudos. Vamos ter notícia novamente desse espírito no livro Nosso Lar, sob as vestes de veneranda, que pela posição moral que se encontra poderia estar ocupando um posto no ministério da união divina. No entanto, escolheu trabalhar na linha de frente, no ministério da regeneração. E no estudo do livro Nosso Lar, sabemos que o ministério da regeneração é responsável por receber os espíritos em maior dificuldades quando desencarnam, espíritos doentes, sofredores. E este espírito, continua a dizer ainda nosso amigo estudioso, além do governador de nosso lar, fora o único a ver Jesus, a estar com Jesus. Falaremos de Isabel de Aragão, a rainha médium, que nascera em Saragoça, na Espanha, no ano de 1271, ela era filha de Pedro III de Aragão, casado com Constança da Sicília, descendente de poderosa família germânica. Entretanto, a princesinha não fora educada pelos pais. O avô, culto e sábio, o então rei de Aragão, Jaime I, que se tomou de intensos amores pela neta, mal a viu, e logo após o seu nascimento, reclamou para si o privilégio de educar aquela formosíssima criança que se lhe mostrava tão especial, tão diferente. Junto ao avô culto e sábio, a princesinha recebeu esmerada educação e a iniciou desde muito cedo na arte de governar, na arte da guerra. Isabel foi alfabetizada e ganhou vasta cultura. Era inteligentíssima, uma vez que, além de conhecer várias línguas, também dominava o latim, a língua internacional daquela época, a língua internacional do momento. Revelou-se dona de caráter, de grande, especial graça e beleza, aquela pequena princesinha. Além de granjear a simpatia e a benevolência incondicional do avô, Jaime de Barcelona, e de toda a corte aragonesa em país de Espanha. Ao tornar-se rainha consorte de Portugal, pelo seu casamento com Dom Diniz em terras lusitanas, logo a jovem conquistava a simpatia dos seus súditos, de toda a corte portuguesa também, pela sua amabilidade, doçura, benevolência, inteligência e principalmente pela piedade espontânea que a caracterizava,
quando se deparava com os coxos, os pobres e os estropiados, os preferidos do Cristo. Era comum vê-la desde bem cedinho acompanhada de suas damas de companhia. Isabel percorria ao lado dessas damas as ruas da cidade, onde quer que se encontrasse a corte. E ela distribuía dádivas, socorria com alimentos, com roupas, com tisanas, com curativos, os mendigos e os doentes, que pululavam em todos os becos e os desvãos das ruas. Em época quando ainda nem se cogitava sequer sobre a criação de hospitais, de instituições, de onde pudessem depender de qualquer tipo de assistência, vítimas da miséria extrema, das constantes guerras e das mais variadas epidemias. Fazendo um pequeno parêntese, é impossível esquecer a pandemia que tivemos recentemente, o sofrimento que passamos. Parecia tudo tão estranho. Nós fomos proibidos de nos movimentarmos, de estarmos na casa espírita pelas contingências, de estudar o Evangelho do Cristo. Queridos nossos, amados ao nosso coração, se foram sem que nós imaginássemos que poderia acontecer. Fechando parêntese, a época em que a rainha Isabel de Aragão viveu, em Espanha e em Portugal, além das guerras, as pandemias eram tão frequentes, diferente de como vivenciamos nos dias atuais. Isabel, ao lado de senso de caridade e de amor que lhes foram sempre espontâneos. Ela, agora a rainha de Portugal, tinha como característica de larga envergadura moral, como ela já o era desde aquela época, ostentava ainda excepcional mediunidade de efeitos físicos, por isso conhecida como a rainha médium também. Fato este que a caracterizava como santa, uma vez que então nada se conhecia acerca dessa questão, pois o catolicismo, que possuía a hegemonia do cristianismo e sob as coisas atinentes ao espírito, as coisas espirituais e anímicos, que eram tidos como milagres, ou ainda dependendo das circunstâncias que ocorriam, eram tomadas como manifestações demoníacas e na grande maioria das vezes, aqueles que apresentassem esta natureza eram castigados, levados à fogueira. Vivíamos aí a Idade Média, a Inquisição, tanto em um país quanto outro. Porém, Isabel de Aragão, que tinha mediunidade excepcional de efeitos físicos, por tudo que já dissemos, e por altíssima devoção, foi tida como santa, a um passo da fogueira. Foi tida como santa e canonizada em 25 de maio de 1625 pelo Papa Urbano VIII, há exatos 300 anos da sua desencarnação. Portanto, como dissemos anteriormente, o que nos motivou o relato acerca da história da rainha Isabel de Aragão foi a similitude de ideias com as lições do Evangelho do Cristo, com as lições do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, teremos a grata alegria de relatar alguns episódios, fatos
mediúnicos acontecidos com a rainha e que estão diretamente e sempre ligados ao atendimento das necessidades dos mais fracos, dos mais sofredores, filhos de Deus. Abordaremos, portanto, apenas 3 episódios. Embora a obra, o livro, seja um tanto extensa, faremos aqui uma síntese, mas que certamente é possível compreender a trajetória desta rainha no ano em que nasceu e as suas atividades a partir de então. Iniciamos com Isabel ainda com 8 anos de idade. E certa feita, a mãe convidara a princesinha, a rainha Constança da Sicília, que não se importava tanto com a educação da pequena, e nem o pai, o rei, posto que, ou melhor, esperava que o pai de Isabel desencarnasse para que assumisse o trono, mas não se preocupava com a educação da pequena menina, nem tampouco a mãe. Mas a mãe de Isabel já estava desconfiada por conta de alguns acontecimentos estranhos vinha acontecendo com a pequena. E naquela manhã, eis que a mãe convida Isabel para o de jejum. E então a pequena beija-lhe o rosto afoitadamente e diz a ela: sim, mamãe, sim, porém aguarda um pouquinho. Já já estarei de volta. É necessário que eu faça algumas atividades. E a mãe, que desconfiava da filha, fica à distância, acompanhada de uma de suas damas de companhia, a observar a pequena. Isabel sai a correr com seu séquito de damas também. Ela se aproxima dos arbustos nos jardins do castelo e ali, juntamente com as suas pequenas companhias, retiram de lá uma quantidade significativa de cestos contendo alimentos, medicamentos, roupas, agasalhos, para atender às necessidades dos súditos, dos necessitados do castelo. A princesinha também carregava enorme cesto e, marchando rumo aos pesados portões do castelo, muito bem vigiados, ordena com voz firme aos soldados: abri os portões, diz a pequena. E aqueles soldados, sem titubearem por um só instante, abrem os pesados portões, franqueando a saída de Isabel e o seu jovial séquito, que se lançam, alegre e descontraído, à liberdade das ruas pitorescas de Valência. A grande praça diante do palácio achava-se abarrotada de pessoas e uma pequena multidão que se aglomerava na praça também, com uma infinidade de mulheres esquálidas a se arrastarem pelas mãos e também a sua extensa prole, órfãs de pai, a pedir, a mendigar, a desejar alimento, a desejar agasalho. Época em que fazia-se visível, presente na praça, o espólio de guerra. Soldados, uma quantidade grande de soldados, mutilados, ali, sem qualquer perspectiva de continuação de uma vida decente. E eram, na verdade, um batalhão de soldados, os quais não interessava ao rei ou aos reis, posto que não serviam mais para a guerra, não tinham mais valia nenhuma sequer para a guerra. Muitas das mulheres que ali se encontravam, carregando a sua prole, eram viúvas e também traziam
prementes necessidades para o corpo. E então, naquela manhã reluzente, Isabel, feito uma linda borboleta, uma panamá multicor, principiava a andar, a caminhar por entre aquele jardim de sofrimento e penúria. Aquele jardim de sofrimentos e penúria. Quanta alegria nos olhos daqueles pobres, daqueles andrajosos, desvalidos da vida, ao avistarem um resplandecente grupo de senhoritas, tendo à frente aquele anjo de candura, Isabel ainda pequenininha, a semear a multidão desvalida, a lhes estenderem as sequiosas mãos, o substancioso pão, o alimento. Quanta miséria, diz o autor do livro a relatar a história da rainha. Quanto desespero, quanta fome. E então a pequena grita o pão, dá-lhe logo, ela diz às suas damas de companhia, dá-lhes agora mesmo, eles têm fome. E então o grupo distribuía grossas fatias de pão de trigo. Quantas lágrimas de gratidão, quantos agradecimentos de joelhos, aquelas benditas mãozinhas que traziam o alimento necessário. Quanto choro a misturar-se com os risos de contentamento. E a princesinha abraçava-se a todos, a beijar-lhes, em contrapartida as mãos sujas e descarnadas. E aqueles filhos de Deus, num átimo de gratidão, de agradecimento, lançavam-se-lhe aos pés, a lhe beijarem a fímbria do manto ou as suas mãozinhas branquíssimas e perfumadas. Oh, bendita aquelas mãozinhas que desde pequeninas já sabia o modo correto de se juntar a Jesus. E a mãe da princesa, ao observá-la à distância, cochicha para sua dama de companhia: por Deus, Isabel és louca! Será que a nossa filha perdera o senso de cheirar? Veja como ela se abraça àquela mendiga. Aquelas pessoas fedem, aquela gente, exclamava a mãe da pequena princesinha à distância, sem que ela a percebesse. Vamos observar agora um pouco mais adiante, desta feita num outro episódio. A princesinha agora casada com Dom Dinis, na qualidade de rainha consorte de Portugal. Teve uma filha que desencarnara ainda muito jovem, devido aos maus tratos e desprezo do próprio pai. O rei, quando contrai matrimônio com a rainha, o primeiro desejo dele é ter um filho para que herde o trono, para que possa assumir o lugar do pai. Mas não aconteceu no primeiro momento com a rainha consorte e Dom Dinis. Essa filha desencarnou ainda jovem. Porém, naquela época, era permitido que os reis tivessem filhos fora do casamento. Não aconteceu diferente com Dom Dinis. Tivera um filho fora do casamento, situação que constrangia de maneira a rainha, mas que, ajoelhada diante do seu altar particular, orava noites e noites para a Santíssima Senhora, Mãe de Jesus, a pedir compreensão, a pedir auxílio para prosseguir, embora a tristeza e a angústia que sentisse no seu coração. Mas a rainha também
engravida e tem então um filho de Dom Dinis, o rei de Portugal. Porém, os dois crescem praticamente juntos. Isabel, sabedora da situação do esposo fora do lar, tratava o filho que não era legítimo com a mesma atenção, com o mesmo amor e o mesmo carinho que tratara o próprio filho, inclusive a mãe do jovem. Isabel começa então uma vida um pouco mais diferente depois dessas estripulias do rei. O tempo passa, os jovens cresceram, mas o filho legítimo magoou-se profundamente, percebendo que era preterido pelo rei, era preterido pelo pai. Posto que quando a criança nasceu, ao ser colocada no colo do rei, ele a rejeitou, tomou-se de aversão pelo próprio filho. E a rainha percebia a situação difícil entre pai e filho. Este jovem, achando-se preterido por conta do rei, que desejava que o filho que não era legítimo assumisse o trono, assumisse a coroa. Inicia-se aí então um infindo confronto verbal de relação entre o rei e os dois filhos, e a rainha sempre em meio para apaziguar aquela situação difícil aos seus olhos, mas ela jamais perdeu a fé e a esperança. Mantinha-se no seu altar, ajoelhada nas pedras frias, a orar, a rezar, a pedir auxílio, sempre e sempre, a Senhora Santíssima, Mãe de Jesus. Observando o confronto de diálogos entre pai e filho, eis que a rainha Dona Isabel inicia então um longo processo de pacificação entre filhos, entre pai e filhos. Eram agora já homens feitos, os dois filhos. O eminente processo de confronto entre pai e filho. O filho legítimo também, sabedor da situação difícil, começa a preparar o seu próprio exército, os seus próprios soldados. E ali, certamente, haveria de combater o próprio pai para salvaguardar a sua herança, o trono que por direito lhe caberia. A rainha inicia esse processo de pacificação, mas o rei, conhecendo-a, sabendo que ela haveria de interferir em qualquer confronto, aprende no castelo de São Jorge, com a ameaça de que, se ela houvesse de interferir nas relações diplomáticas entre pai e filhos, ele haveria de prendê-la por um tempo muito mais longo e não teria menores problemas se tivesse que fazê-lo. Embora amasse a rainha profundamente, embora a rainha também tivesse por ele uma grande afeição e um amor por demais forte, o rei a ameaçava. No entanto, a rainha aprendera com o querido avô Jaime de Barcelona, que por esses tempos já havia desencarnado, que é necessário, antes de qualquer guerra, qualquer conflito, haja a arte de governar, a arte da guerra, através do diálogo, para que, de fato, a guerra não acontecesse. Mas a rainha não ficaria em silêncio. Ela foge do cativeiro para interferir no confronto que desta feita aconteceria na cidade de Alvalade. Atualmente temos essa cidade
como um bairro da cidade de Lisboa. Mas por aqueles tempos era um sítio um tanto distante. O confronto se daria ali. A rainha foge do castelo, ordena aos soldados, aos seguranças, no castelo de São Jorge, que preparem a sua montaria. Ela haveria de estar ao lado dos soldados, tanto de pai quanto de filho. Pensava a querida rainha, mais uma guerra e uma quantidade inúmera de outros sofredores, pais mutilados, crianças órfãs e famintas, mulheres viúvas. Quanto sofrimento ainda haveria que acontecer naquelas terras por onde ela tanto lutara para que a paz permanecesse. Extremamente desesperada com o rumo que as coisas tomavam, ela encheu-se de aflição. Rezava horas a fio, pedindo a intervenção da mãe de Jesus. Ela, proibida de deixar o castelo, não obedece ao rei. A minha mula, diz ela imediatamente àqueles soldados, àqueles súditos, quero pronta a minha mula a cavalgar imediatamente. Em Alvalade, onde se daria o conflito entre pai e filho, os soldados de um e de outro lado se posicionavam para a batalha. De armas nas mãos, a cavalaria aguardava somente o sinal para entrar em combate. A tensão crescia dos dois lados. A verdade era que nenhum dos dois, nem pai e nem filho, tinham coragem de ordenar ao seu capitão que procedessem ao ataque. Mas o filho, Alfonso de Borgonha, ia finalmente levantar a mão e dar a ordem para que se iniciasse o confronto, quando de súbito, imenso clamor ouve-se dos dois lados. De ambos os lados era possível ouvir, observar o clamor daqueles soldados prontos para a guerra. Mas, como que movidos por uma força invencível, guiões, lanças e montantes abateram-se de um lado e de outro lado, e todos os soldados, todos os guerreiros ajoelharam-se no terreno. Acontecia que, montada em sua montaria, montada em sua mula, surgia a rainha Isabel de Aragão, entre as duas facções prestes a se digladiarem. E a sua imagem, a sua figura venerável, conclamava com voz firme e ardorosa diante daqueles soldados, daquele pai e daquele filho. Por Jesus Cristo, clama a rainha, sois irmãos, e irmãos não se devem matar. Por Jesus Cristo. O rei, à distância, observar a imagem da rainha, diz ao seu capitão, por Deus, o disparo de uma lança, o disparo de uma seta, e a rainha será alvejada, ela morrerá, a rainha morrerá. Mas o capitão diz ao seu rei, vejo que não, Senhor. Vejo que não, Senhor. Incrível, observa, Senhor, os soldados respeitam-na, põem-se de joelhos e benzem-se. Isabel não parava, a rainha não parava de um lado e de outro, a cavalgar entre aqueles soldados, a pedir paz, a pedir que o confronto não fosse adiante. Sua figura grandiosa e veneranda, sempre amada e respeitada pelos seus súditos, conseguira seu intento. Nenhuma seta fora disparada, nenhuma praga,
Nenhuma imprecação se ouvia da boca daqueles soldados rudes. Absolutamente. A rainha tivera o poder de acalmar-lhe os ânimos exaltados para a batalha. Ao contrário, todos eles, de um lado e de outro, punham-se de joelhos e muitos com lágrimas nos olhos, pois inúmeras foram as vezes que já haviam recebido daquelas mãos dadivosas o alimento, a saciar a fome de prole grandiosa e sempre desesperada e faminta, o agasalho a enfrentar os rigores do frio, o bálsamo curador para as feridas do corpo, suas vozes roucas, as vozes roucas dos soldados, formavam destoado coro de súplicas e agradecimento à bondade daquela mulher que, além de benevolentíssima, extremamente caridosa, ora se mostrava tão valente e corajosa, a ponto de arriscar a própria vida, a ponto de arriscar a própria vida. O filho Cúpido e o pai intransigente, amargurado, dão-se por vencido e, de fato, o confronto não acontece. O intenso coro de vozes dos soldados, permeado de sinceras lágrimas de gratidão, surgia indistintamente de um e de outro lado do campo de batalha. E diziam os soldados: salve mãezinha, salve senhora, filha da Santa Virgem Maria, abençoada seja senhora. Dona Isabel, diziam eles, a minha santinha, a nossa querida rainha. Finalmente a paz voltara ao reino de Portugal. Caminhamos um pouco mais adiante e desta feita vamos ao último e terceiro episódio. Embora as coisas parecessem tranquilas por aqueles tempos, o rei adoece e tanto reza a rainha diante do altar da Senhora Santíssima, que depois de muito pouco tempo ele recobra a saúde. Sua saúde é restabelecida. Porém, ao recobrar o equilíbrio da saúde, ele passa a ter um comportamento nunca antes notado, a ponto de pôr-se a vigiar a cozinha do castelo e a proibir que a rainha Isabel cozesse ali, sob pedidos feitos ao cozinheiro, padeiro, chefe da cozinha, grande quantidade de pães, os quais ela levava para os necessitados que se amontoava diante do castelo. O rei passa a ter esse comportamento bizarro e os seus súditos, os funcionários do castelo, já observam-no e riem-se pelas suas costas. Isabel é proibida de fazer aquilo que ela tanto amava fazer, cozer pães para levar aos seus preferidos. E então, Isabel, sempre paciente e extremamente amorosa, seguia os passos do rei a vigiar-lhe o espírito estranho, bizarro, implicando ostensivamente que a rainha saísse com o seu séquito para fazer o que tanto desejava fazer. Porém, Isabel sempre servia a todos e por todos era adorada. Sabia, entretanto, com a humildade extremada, que mais importante que a sua presença para aquelas pessoas, para aqueles necessitados, era a ajuda que ela lhes levava. Era a ajuda, o pão, o agasalho, e com o rei a vigiar-lhe os passos,
A rainha não levava mais os pães àquelas pessoas aflitas. Mas a rainha não haveria de ficar-se quieta. Certa feita, eis que, depois do rei ter se recolhido, a rainha vai até a cozinha, juntamente com a sua dama de companhia. E então, conversando com o cozinheiro, chefe dos padeiros, chefe da cozinha, ordena a ele que especificamente naquele dia cozesse uma quantidade de pão muito grande, muito maior. Havia muita gente com necessidade de comida. Isabel precisava levar-lhes o alimento. Ordena ao cozinheiro que fizesse grande quantidade de pães, porém durante a noite. Sairiam logo assim que terminassem o trabalho, antes que o sol nascesse, a levar os pães aos necessitados. Assim o rei não haveria, juntamente ao seu séquito de damas. Assim foi feito. O padeiro a obedeceu, o chefe da cozinha. Mas como não obedecer a alguém de uma envergadura moral inimaginada pelos nossos pensamentos e corações, posto que atendia a todos os necessitados e infelizes, e certamente havia dentre estes os parentes que trabalhavam no castelo. E todos eram sabedores da bondade do coração daquela generosa rainha. Acertam, sairiam assim que o sol raiasse, levariam os pães, porém não pelo portão principal do castelo, como costumeiramente fariam. Sairiam por uma passagem secreta, por uma passagem aos fundos do castelo, o Castelo de São Jorge, que hoje atende apenas visitação turística, se localiza num lugar um pouco mais alto, de frente ao rio Tejo. E então a descida até a cidade, além daqueles que se encontravam diante do palácio, seria íngreme e um pouco distante. Então haveriam de sair bem de madrugada, antes que os primeiros raios do sol nascessem. E então, exatamente neste momento, quase tudo escuro ainda, a rainha Isabel, após rezar longamente diante da imagem da Virgem no seu oratório particular, vestiu-se decidida e saiu. Chegando na cozinha e observando que tudo estava conforme ordenara, conforme pedira, ficou muito satisfeita. Suas damas de companhia enchem os aventais. Ela também enche o próprio avental de pães. Pega o seu manto azul celeste, cobrindo os pães no seu avental. Dona Isabel sai a caminhar com passos rápidos em direção ao jardim nos fundos do palácio e se põe em marcha. Lá fora o sol lançava os primeiros raios da manhã no horizonte. Era inverno, muito frio. O frio intenso a queimar-lhe o rosto, a pele alva, mais resoluta, ela caminhava diante do grupo, pelas alamedas dos jardins do Castelo de São Jorge. E então, em direção às colossais muralhas logo ao fundo do castelo, chegariam em pouco tempo à cidade, à necessidade daqueles a quem ela amava incondicionalmente. Seria uma boa caminhada, no entanto, mas de repente, um inusitado. De repente, um inusitado, de trás de grosso tronco, de inopino, surge o rei, o esposo. A rainha empalideceu.
Ficara extremamente surpresa. Receava que o marido descobrisse o que ela levava sob o manto. Saudaram-se, entretanto, de modo cortês, e barrando ostensivamente o caminho da rainha, pergunta-lhe Dom Dinis, o rei de Portugal: aonde ides assim então de manhãzinha, senhora? A rainha empalideceu. Naquele instante, rapidamente, eis que ela responde: vou-me arranjar os altares da igreja de Santa Cruz. Vou-me arrumar, organizar os altares da igreja de Santa Cruz, Senhor. E o que levais sob o vosso manto, minha rainha? Pergunta o rei. Por alguns instantes, Isabel hesitou antes de responder. São rosas. Rosas, senhora, gritou o rei encolerizado. Alto, muito alto. Rosas em janeiro. Queres nos enganar, por suposto? Sem perder, entretanto, a grande dignidade que sempre a caracterizava, a rainha Dona Isabel lentamente solta a ponta do manto que trazia presa com as mãos, aquele manto azul celeste, e de frente para o rei diz a ele: uma rainha de Portugal não mente, Senhor. Uma rainha de Portugal não mente, Senhor. E tremendamente estupefatos, todos viram despencar, de onde sabiam existir apenas pães, uma catadupa de belíssimas e frescas rosas brancas, ainda orvalhadas pelo orvalho da manhã, ainda molhadas pelo orvalho da manhã. Tal fenômeno arrancou da boca de todos ali presentes um coro de espanto, de admiração. O próprio rei sentiu-se embasbacar diante daquilo, uma vez que tinha certeza absoluta de que a esposa estava tentando enganá-la, posto que na noite anterior havia ido até a cozinha e o cozinheiro, o chefe dos padeiros, o chefe da cozinha, um dos seus funcionários mais antigos e de confiança, confidenciar a ele as intenções da rainha. Então, certo seria que eles não atendessem o pedido da rainha. Mas ele se punha a pensar: por acaso o meu funcionário de tanto tempo havia mentido? Havia mentido ao dizer sobre o pedido da rainha? Ficara pensando o rei Dom Dinis. Perdoai-nos, senhora. Chega ele à seguinte conclusão. Grita, altamente desapontado, que prosseguissem o séquito. Porém, antes, toma as mãos da rainha e, a beijá-la humildemente, ele diz: não sabemos efetivamente onde a senhora foi buscar tão frescas e excelentes rosas debaixo das geadas de janeiro. Entretanto, rendemos-nos às evidências. E afastando, o rei arremata: segui com Deus, senhoras. Segui com Deus, senhoras, o vosso caminho. A rainha Dona Isabel segue-o com os olhos, mas em silêncio. Depois, ordena ao grupo de mulheres que a observa em total estupefação: vamos, vamos, senhora, os famintos das ruas nos aguardam. Vamos, senhora. Mais tarde, o rei Dom Dinis, sem compreender o significado daquele e de outros fenômenos, os quais ele já havia desconfiado, se convence de fato de que fora um milagre e que a sua querida esposa, a sua querida rainha,
era realmente uma santa. Ela era uma santa. O tempo passa célere para a rainha dos portugueses. Ela avança em idade e é acometida por grave moléstia. Moléstia essa contraída no trato com os infelizes, com os sofredores, com os doentes. Época que uma pneumonia sequer havia chance de ser curada. No entanto, o passamento da rainha dos portugueses se aproxima. Ela já estava nas vascas da agonia quando, de repente, levanta a cabeça do travesseiro. Com extrema dificuldade, o seu rosto se ilumina. Ordena então a nora que se encontrava ali, em poltrona próxima ao seu leito: Beatriz, minha querida, levanta-te, oferece a tua poltrona para a excelente dama de branco que acaba de chegar. A rainha está rodeada pelo seu querido esposo, o rei, pelos filhos, pelos súditos, pelas suas damas de companhia. Amada por todos, encontrava-se no final dos seus dias. E então, ao observar aquela dama de branco, que somente a rainha enxergava, as pessoas se põem a confabular de umas para com as outras, que de fato a rainha agonizava, posto que agora havia coisas que ninguém conseguia ver, coisas que ninguém conseguia enxergar. A exuberante dama de branco, que só a rainha enxergava, aproxima-se do seu leito e diz a ela: Salve, Isabel. A senhora de branco se dirige a ela e estende-lhe os braços. A rainha fica em dúvida ainda, porque a dama de branco se pronuncia: meu filho Isabel encarregou-me de vir buscar-te. Em dúvida, ela pronuncia de volta: Jesus. Ela não sabe o que dizer. Seria aquela mãe do Senhor, a Santíssima, diante de quem ela havia rezado tanto, feito tantas preces, tantas orações, tantos pedidos. Jesus perguntou à rainha. Sim, querida, respondeu a dama de branco. Meu filho amado tem especial carinho por ti e solicitou-me que viesse te receber e te conduzir ao seu reino de luz. Meu filho tem especial carinho por ti. Ah, senhora, não mereço tal deferência, diz a rainha, ainda com forças que lhe surgem do próprio espírito. Sou tão pequena diante de tal poder, desmanchando-se em lágrimas sinceras diante da mãe do Senhor. Mas ela responde: sim, Isabel, se aqui me encontro é porque tens este galardão. Vem, o meu filho te aguarda. E estende a mão para a rainha. A rainha Isabel de Aragão, então, de mãos dadas com a insigne mãe de Jesus, alça um ligeiro voo à direção de alturas infinitas, morada daqueles que já se decidiram a seguir incondicionalmente o príncipe da paz, o Senhor do mundo. Guiada pelas mãos da Senhora Maria de Nazaré, a Santíssima Mãe de Jesus, imediatamente após a sua desencarnação, a Rainha Isabel, dentre pouquíssimos espíritos que já habitaram este mundo de provas e de expiações, teve total deferência de ser recebida pessoalmente por Jesus. Isabel, diz o príncipe da paz, a rainha que se postava de joelhos à distância a observá-lo. Ela,
altamente emocionava, encontrava-se de frente àquela mirífica presença que lhe dirige a palavra dizendo: imensamente sou-te grato pelo muito que fizestes a causa do bem. Isabel, imensamente sou-te grato pelo muito que fizestes a causa do bem, diz o Senhor. Não sou digna de estar diante de vós, fiz tão pouco. Fizestes como teu coração determinou, Isabel. O sublime Senhor prossegue no seu diálogo com a rainha. E para ti, diz ele, desde já, concedo-te a liberdade pelo tempo vindouro de agir segundo o teu impulso de muito amar. Porque sei, Isabel, que das tuas mãos manam preciosas rosas de amor. É este o teu modo de ser, querida. É este o teu modo de ser, minha querida. A emoção de Isabel era incontida. No ímpeto, como lhe era natural, toma as mãos iluminescentes do Senhor e as cobre de beijos e de lágrimas. Levanta-te, Isabel, diz ele, aos meus amigos não os recebo de joelho. Diante de mim, eles devem postar-se ao meu lado, Isabel, e não de joelho. Vem, Isabel, levanta-te. Desta maneira é que costumo receber os meus leais companheiros. Mas a rainha se dirige ainda a ele e diz: mas pena, Senhor, é pena que tendes ainda tão poucos amigos lá na terra, Senhor. Tendes ainda tão poucos amigos. Por isso é que preciso de ti mais do que nunca, Isabel. Por isso é que preciso de ti mais do que nunca. Que te proponhas doravante com os teus exemplos de amor a multiplicar os meus seguidores no mundo, diz o Senhor. Ao fechar os olhos para aquela existência, a piedosa rainha legava aos seus súditos mais necessitados uma série de instituições, orfanatos, albergues, instituições para acolher as moças, para acolher as mulheres e mães viúvas, as crianças sem pais. E como era rica, riquíssima, pois que herdara do próprio avô toda a sua fortuna, deixara em testamento, sob responsabilidade de outros, uma quantidade grande financeira em dinheiro, para que prosseguissem a sustentar todas aquelas inúmeras instituições, para que as mesmas não falissem depois da sua morte. E para aqueles que não entendiam porque uma rainha de tamanha relevância trocava as esplêndidas e as delícias de uma corte rica e fabulosa, como era a de Portugal naquela época, para viver entre os mendigos, os estropiados das ruas, a rainha simplesmente respondia, humildemente como ela lhe era natural: Deus deu-me o trono para eu fazer a caridade. Deus deu-me a riqueza, o dinheiro, a fortuna, para eu fazer a caridade. Respondia assim, simplesmente. Aqui, meus amigos, observamos uma alma nobre a serviço do Cristo, a serviço de Jesus. Rainha, descendentes de reis, filha de nobres, treinada na arte de governar e evitar confronto, que transformava a miséria em abundância, dores em alegrias, pães em rosas. Assim revelava-se a rainha consorte de Portugal, Isabel de Aragão, a vivenciar em todos os momentos da sua existência o que recomendou fazer o insigne mestre Nazareno,
no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação, mas particularmente no item 1, através do apóstolo Mateus, o de que precisa o Espírito para salvar-se. E então, registrando a fala de nosso Senhor, nós vamos observar os registros no Evangelho, quando ele assim se pronuncia: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará os bodes das ovelhas, separará uns dos outros, como o pastor deverá separá-los, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o Rei, o Senhor, dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive doente e fostes me visitar, estive nu com frio e agasalhastes-me, estive em sofrimento, achei-me doente, atrás das grades, e estivestes comigo. Mas então responder-lhe-ão os justos: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Te vimos com sede e te demos de beber, com frio e te agasalhamos, fomos te visitar doente e te acolhemos porque não tinha teto, fomos ver-te na prisão, fomos te visitar. Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Todas as vezes que estendestes as tuas mãos em favor do mais necessitado, foi a mim que o fizestes. Observamos aqui a similitude, de fato, de ideias da rainha Isabel de Aragão com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Filho de Deus. Mas poderíamos dizer, ela era uma rainha, ela tinha poderes, ela era médium, ela tinha efeitos mediúnicos físicos. O que nos resta, nós que somos trabalhadores ainda em processo de continuação e de evolução, quando é que vamos perguntar ao Senhor, quando atendemos um daqueles mais pequeninos irmãos? E aqui na casa espírita, em qualquer lugar onde se atende à necessidade dos sofredores, nós haveremos de imitar a lição que o Senhor ora nos conclama: ah, Senhor, Ele haverá de compreender. Quando estendemos um prato de sopa para o faminto, foi a Ele que o fizemos. Quando agasalhamos, quando atendemos aquela pessoa sofrida, presa por trás das grades dos sofrimentos, do desespero, sentar-se ao nosso lado, com intenção de tirar a própria vida, nós poderemos dizer a ela: ah, meu amigo, a vida não acaba, ela é para sempre, ela é eterna. Então, quando o Senhor nos perguntar o que fizemos, Ele mesmo haverá de responder: lembra daquele necessitado, daquele confuso e angustiado? Era um dos meus irmãos mais pequenino. O bem que a ele fizestes, o esclarecimento, o consolo que a ele levastes,
foi a mim que o fizestes. Foi a mim que o fizestes. Então, meus amigos, as nossas ações, de fato, não são grandiosas como da rainha, mas elas deverão acontecer, elas precisam acontecer de modo natural. Porque um dia perguntaremos ao Senhor, quando estivermos de frente a Ele, quando foi que lhe auxiliamos, e nós teremos o que responder, e nós teremos resposta para o Senhor. Sejam essas atividades, essas ações realizadas na casa espírita, ou onde houver necessitado, e nós tivermos condições de atendê-lo. E nós tivermos condições de atendê-los.